Olá, estudantes, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina de Didática 1. Meu nome é a professora Ana Carolina e sou a responsável por essa disciplina. Nesta primeira videoaula do módulo 1, que se chama Didática e Formação Docente, em específico, essa disciplina, ela está dividida todos os módulos em duas unidades e neste módulo 1, hoje, essa videoaula vai tratar especificamente sobre os conceitos e aspectos históricos da didática. O objetivo de aprendizagem deste módulo é que você conheça as bases epistemológicas e históricas da didática, ou seja, ao final deste módulo, você vai ter conhecido os aspectos históricos deste termo, desta área de conhecimento da pedagogia, que é a didática. Então, para iniciarmos essa conversa, esta videoaula, eu gostaria de perguntar para vocês o que quando nós falamos o termo didática, vem à cabeça de vocês? Tenho certeza que em algum momento vocês já pensaram, esse professor tem didática, não é mesmo? Quando a gente fala que esse professor tem didática, isso significa que esse professor, ele sabe ensinar. Ele consegue fazer com que os seus alunos aprendam determinado conteúdo, ou ele tem características pessoais que fazem com que os seus alunos se sintam acolhidos. Então, tenho certeza que ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória escolar até aqui, você com certeza já pensou, esse professor tem didática ou esse professor não tem didática. E para você, o que é ter didática? O que esse professor ou essa professora precisa ter de características? O que ele precisa saber fazer para que ele tenha didática? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse termo e nós vamos ver historicamente como ele se constituiu, quais são os principais pesquisadores da área de didática no Brasil e vamos compreender também como que a didática na formação de professores vai subsidiar esse trabalho da prática pedagógica. Então, o termo didática, nós usamos o livro do professor Libânio, que é uma referência nos estudos de didática, e ele está disponível para vocês no cronograma da disciplina. Ele vai definir que a didática é um dos ramos de estudo da pedagogia. E mais do que isso, o objeto de estudo da didática é o processo de ensino. Então, ele vai fazer uma definição que a didática é uma disciplina que estuda os objetivos, os conteúdos, os meios e as condições do processo de ensino, tendo em vista as finalidades educacionais, que são sempre sociais. Então, isso é importante. Não há como desconectar essa educação, essa aprendizagem desconectada deste meio social. Ela se fundamenta na pedagogia, então é assim uma disciplina pedagógica. Então, em termos gerais, a didática ela vai tratar dos objetivos, condições e meios de realização do processo de ensino. Então, essa é a perspectiva do conceito de didática do professor Libânio. E ele vai trazer que não há técnica pedagógica, ou seja, você não tem como saber ensinar sem uma concepção de homem de sociedade. Quando nós entramos em uma sala de aula, nós estamos trazendo essa nossa concepção de homem, essa nossa concepção de sociedade para os nossos alunos. Então, desde a escolha de um objetivo de aprendizagem, de um determinado conteúdo, de um determinado texto ou de uma atividade, nós estamos, enquanto professores, trazendo essa nossa concepção de homem e de sociedade. Só que antes de nós falarmos de didática, historicamente como ela se constituiu, não tem como nós desconectarmos do nosso conceito do que é educação. Então, nesta perspectiva, há um livro bastante famoso, no sentido de amplamente divulgado nos cursos de formação de professores, que se chama O que é Educação. Então, vai trazer quais são os conceitos de educação, como que a educação ela pode ser pensada. Será que a gente pensa só a educação do que acontece na escola? Ou nós podemos pensar a educação também naquilo que acontece dentro de casa, nos movimentos sociais, nos clubes, nos parques, enfim.
Quando é que a gente aprende? Quando é que isso se torna importante dentro da perspectiva do nosso dia a dia? Quando é que uma aprendizagem ela precisa de fato acontecer? Então, nesse livro, ele vai trazer que a educação não se limita apenas à transmissão de conhecimentos acadêmicos, mas também engloba a formação de valores e habilidades sociais. E ele enfatiza a importância da educação como um processo contínuo ao longo da vida. Então, quando a gente fala em educação, nós estamos falando desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, porque a gente não deixa de aprender nunca. Então, quando nós somos crianças, quando nós somos jovens, adultos e idosos, esse processo de aprendizagem, ele vai acontecer ao longo da nossa vida. E o professor Libânio, referência dessa disciplina, ele vai trazer que a educação é um conceito amplo que se refere ao processo de desenvolvimento unilateral da personalidade, envolvendo a formação de qualidades humanas. E quais são essas qualidades humanas? As físicas, as morais, intelectuais e estéticas. Então, esses dois autores trazem para nós uma perspectiva de que a educação não é algo que acontece apenas na escola, é um processo que visa essa formação integral do ser humano e ela acontece a todo momento. E essa educação, ela nos traz uma formação que ela não é só intelectual. Essa educação, ela também traz o desenvolvimento dessas qualidades humanas que são físicas, morais, intelectuais e estéticas. E nessa perspectiva, o professor Libânio ele vai trazer essa divisão entre a educação do sentido mais amplo e a educação no sentido mais estrito. Então, nesse sentido mais amplo, ele traz que a educação compreende os processos formativos que acontecem no meio social. Então, quando eu estou na minha casa, quando eu estou no meu clube, quando eu estou na minha igreja, esses momentos, eles trazem para mim um processo formativo, um processo de educação. Nós estamos sendo educados a todo momento. E traz também esse sentido mais estrito, que é aquela que acontece em instituições específicas, sejam escolares ou não, mas que tem uma intencionalidade de educar. Porque, às vezes, nós estamos sendo educados e não há uma intenção de algum transmissor de trazer esse tipo de educação, que nós vamos ver mais adiante. Então, aqui, tanto no livro do Libânio quanto de Brandão, eles trazem essa divisão do que é educação formal, informal e não formal, e nós vamos conversar um pouquinho agora, tá? Então, educação formal já traz o seu nome, né? Uma referência, que é aquela em que refere-se a um sistema estruturado e organizado de ensino. Então, pode ser nas escolas, nas universidades, ou seja, tem finalidades claras, tem objetivos claros, ela termina num determinado ciclo e ela recebe uma certificação reconhecida, tá? No caso da educação não formal, envolve atividades educativas que ocorrem fora do sistema formal de ensino. Embora ela aconteça fora desse sistema formal, ela ainda é intencional, organizada e estruturada, mas não conduz certificações formais ou diplomas acadêmicos, né? Então, o que são essas atividades? Por exemplo, o seu curso de inglês é uma atividade que ela é não formal, mas ela acontece com uma intencionalidade, de uma forma organizada e estruturada. E, para finalizar, nós temos a educação informal, que é aquela que ocorre por meio de experiências práticas, interações sociais, observações. Então, quando nós estamos na nossa casa, por exemplo, e nós estamos vendo a nossa mãe cozinhar e, de repente, ela cozinha e lava os pratos, nós estamos ensinando isso para os nossos filhos. Quando nós, todos os dias, chamamos os nossos filhos para escovar os dentes, para tomar banho, nós estamos fazendo um tipo de educação que muitas vezes ela não é intencional. A gente não tem clareza de que aquilo nós estamos educando, mas ela está acontecendo. Então, por exemplo, obter conhecimento sobre as tradições culturais através de histórias contadas pelos mais velhos,
isso é educação informal. Então, quando a avó ou vô senta numa sala e ela conta a história sobre a vida, sobre as tradições, sobre a história da própria família, como eram os pais, isso também é educação. Só que muitas vezes não há a intencionalidade de que o outro aprenda algo e faça uma aplicação sobre aquilo. Então, nós estamos a todo momento, através desses 3 tipos de educação, aprendendo, tá? Seja de forma informal, formal ou não formal. E em relação ao termo de prática educativa, nós trazemos aqui para vocês que esse termo, a todo momento, quem é professor ou quem está fazendo um curso de formação de professores, conhece esse termo sobre a prática educativa. Bom, nós já vimos o que é educação, agora nós vamos ver o que significa essa prática educativa. Então, o professor Libânio, nós tomamos ele como referência, ele vai trazer que é o processo de prover os indivíduos dos conhecimentos e experiências culturais. Então, isso é importante. Nós estamos pensando em que não é só quando a gente fala de prática educativa, isso acontece em diversos contextos, nós estamos pensando em conhecimentos e também experiências culturais, que os tornam aptos a atuar no meio social e transformá-lo. Então, quando você, a partir de hoje, encontrar esse termo de prática educativa, você vai ter que pensar que esse termo ele vai englobar os conhecimentos, as questões culturais, e é só o indivíduo adquirir esse conhecimento e essas experiências culturais e ficar para ele? Não. Ele vai ter que transformar o meio social a partir das necessidades econômicas, sociais e políticas da coletividade. Então, enquanto eu, professor, olhar para a minha sala de aula, para o meu planejamento e pensar nessa prática educativa, eu preciso pensar que os meus alunos precisam ter os conhecimentos necessários, as experiências culturais, mas que aquilo que eu ensino, aquilo que os meus alunos aprendem, tem que ter a função de transformar o meio que eles vivem pensando na coletividade. Por isso que nós não podemos pensar que a educação ela acontece de uma forma neutra, pelo contrário. A educação é socialmente determinada. Significa que a prática educativa, aquela lá que a gente acabou de ver, que engloba conhecimentos e experiências culturais, e especialmente os objetivos e conteúdos de ensino e o trabalho docente, estão determinados por fins e exigências sociais, políticas e ideológicas. Então, quando eu seleciono um conteúdo, eu estou fazendo a partir de um momento histórico. Eu estou fazendo a partir do meu momento na minha vida. Eu estou fazendo a partir da minha formação acadêmica. Então, nós não podemos desvincular que a educação ela é socialmente determinada. E agora nós já vimos alguns termos, né? Então, o que é educação formal, não formal, informal, e também o que esse termo da prática educativa ele carrega. E aí nós vamos agora ver um pouquinho de história, porque eu falei para vocês que a gente ia conhecer os aspectos históricos dessa terminologia da didática. Então, para que a gente chegue na origem desse termo da didática moderna com Comênios, eu quis voltar um pouquinho na história com vocês, para que vocês lembrassem, tenho certeza que vocês já devem ter visto isso em outra disciplina, mas como que era a educação nesse período da história, que é a Idade Média, de 476 depois de Cristo até 1476, então a gente está falando aqui do século XV, em que a educação era predominantemente religiosa, voltada para a formação dos clérigos. As escolas monásticas e as universidades eram as detentoras deste conhecimento, né? Então, não existia outra forma de educação formal que não acontecesse através dessas universidades e das escolas monásticas. E a gente tem aqui um precursor, destaca-se o trabalho de São Tomás de Aquino, filósofo e teólogo,
que explorou essa relação entre a fé, a razão e a educação. Então, a gente está falando aí do século XV. E aí, para pensarmos esse período da história, e é um filme muito interessante, eu trouxe para vocês uma dica aqui de filme, que é O Nome da Rosa, que ele é ambientado no século XIV, e ele conta a história do frei franciscano e do seu jovem aprendiz. E ele retrata essa tensão entre a Igreja Católica e os grupos considerados dissidentes. Então, ele vai trazer um pouquinho como que a Igreja Católica tinha esse poder em relação ao conhecimento, como que ela detinha essa autoridade sobre o conhecimento, tá? Então, fica a dica aí para vocês, no final de semana, num tempinho que vocês tenham livre. E a gente vem, então, para o Renascimento, né? O Renascimento cultural, que nós, muitas vezes, lá nos nossos cursos de histórias vimos. Então, trouxe uma mudança significativa nas concepções educacionais. E aqui a gente tem um grande pensador da didática, né? Que ele é também conhecido como João Amós Comênio, e ele, neste caso, né, ele enfatizou a importância do ensino baseado na observação, experiência e no estímulo da curiosidade natural das crianças. Então, a gente está saindo da Idade Média e nós temos um educador que vai olhar e vai entender que aquele tipo de educação tradicional, de repetição, de memorização, esse ensino enciclopédico, ele precisava ser mudado, tá? Então, o Comênios é considerado um dos pioneiros da didática moderna. Então, muitos usam o termo como pai da didática moderna. Então, qual foi a importância do Comênios nessa perspectiva histórica da didática? Ele produziu um livro chamado A Didática Magna, que é uma bíblia dos pesquisadores em educação, ou no sentido dos pesquisadores da didática, dos cursos de formação de professores, e ele vai trazer, e é uma perspectiva do Tratado da Arte Universal de ensinar tudo a todos. E tem uma frase muito interessante nesse livro que vai trazer: a proa e a popa da nossa didática será investigar e descobrir o método segundo o qual os professores ensinam menos e os estudantes aprendam mais. Então, a gente está falando aqui 1649, já no século 17. Então, o Comênios vem para trazer uma mudança de perspectiva em relação ao ensino. Se antes a perspectiva era que eu precisava ensinar mais, né, na repetição, na memorização, na cópia, pensando nesse modelo tradicional de ensino, agora o Comênios ele vem e vai falar ao contrário: olha, a gente precisa fazer com que todos aprendam tudo e nós precisamos fazer com que os professores ensinam menos e os alunos aprendam mais. Ou seja, há uma mudança de perspectiva em que a gente passa a colocar o aluno no centro deste processo de ensino e aprendizagem. Então, ele defendia uma educação de base prática e utilitária e ao longo da vida. Ele também propôs uma abordagem que valorizasse a observação, a experimentação e a aplicação prática do conhecimento. Então, pense, a gente está falando de um período anterior em que a educação ela era pela repetição, ela era quanto mais conhecimentos sistematizados, quanto mais conhecimentos acadêmicos, enciclopédicos, e não tinha uma perspectiva de aplicação prática desses conteúdos. E ele vem trazer essa nova perspectiva. Então, pensando que essa educação ela precisava ser relevante para a vida, né? Então, o que esses conhecimentos poderiam subsidiar a existência das pessoas, né? O que elas poderiam fazer com determinados conhecimentos no seu dia a dia, e não pensando num fim lá para frente, tá? Ele traz uma perspectiva de educação universal. Então, a gente está falando do século XVII, a gente está falando de um período da história
em que nós passamos por uma Idade Média em que a igreja tinha amplo poder sobre o que era esse conhecimento, sobre quem podia ter acesso a esse conhecimento, e ele traz essa abordagem de ensinar tudo a todos, e essa perspectiva também de áreas diversas do conhecimento, tá? Então, a educação física, a música, a arte, a moral, ele traz que também são conhecimentos que deveriam ser ensinados, né? Então, o Comênios buscava, na sua perspectiva, essa formação completa do indivíduo. Então, não só separando o que era esse conhecimento intelectual, essa formação intelectual, mas pensando também nesse desenvolvimento moral e social. E depois a gente tem nessa perspectiva, né? Depois não, acontecem ao mesmo tempo, né? O iluminismo. E houve um aumento do interesse pelo conhecimento científico, pela educação, como uma forma de promover o progresso social. Então, aí é uma nova perspectiva. As pessoas passam a olhar para a educação, para a escola, como um dos itens importantes para esse progresso social, tanto para o progresso da economia, quanto para o progresso de outros setores da sociedade. E a gente tem o Rousseau e também o Pestalozzi como influências do campo da didática, porque eles trazem a ideia sobre a importância da educação voltada para a natureza e as necessidades individuais da criança. Ou seja, nós sabemos que, historicamente, os tempos eles não são divididos cronologicamente exatamente. Então, nós trouxemos essa efervescência da história e esses autores que puderam contribuir para esse conceito da didática, que mudam a forma de pensar a educação e que hoje nós podemos estudá-los para compreender historicamente como que esse conceito surge. E para nós darmos continuidade, eu trouxe para vocês alguns dos principais estudiosos referências nos estudos da didática. Então, são aqueles autores, aqueles pesquisadores, são aqueles educadores, filósofos, teólogos, em que nós, enquanto pesquisadores, olhamos para a história e vemos uma contribuição para a didática, né? Então, como que eles modificaram a forma de olhar para a escola, a forma de pensar como que eu ensino e como os meus alunos aprendem. E o primeiro deles é o Herbart. E aí a gente está falando aqui de 1776 a 1841. Então, nós já estamos já no século XVIII, XIX, em que ele propõe uma didática baseada na psicologia do desenvolvimento e na ética, enfatizando a importância dos interesses e experiências dos alunos. Então, aqui, uma abordagem da psicologia que chega à educação e, mais uma vez, sempre voltado para as experiências das crianças, aquilo que as crianças conseguem fazer, aquilo que elas conseguem aprender. O Dewey, que defendeu uma educação democrática e progressista centrada na atividade e experiência do aluno. Então, o Dewey foi aquele que inspirou os estudiosos da educação nova no Brasil. Então, ele também vem trazer essa perspectiva que o aluno precisa experienciar aquilo que acontece, esses conhecimentos, aquilo que acontece na escola. Nós temos Montessori, que foi uma educadora referência, principalmente aqueles que estudam educação infantil, e ela criou um método de ensino baseado na observação científica da criança. Então, a gente começa a ver a criança como uma produtora de conhecimento também. E mais do que isso, o ambiente precisa estar preparado para que as crianças se desenvolvam fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Então, nós temos hoje uma gama de produtos sendo vendidos, né, montessorianos, então camas, brinquedos para as crianças, móveis, e que tudo fica à altura da criança e elas podem experimentar os objetos, as sensações, porque ela traz uma perspectiva da criança como pesquisadora. O De Crowley, que ele desenvolveu uma pedagogia centrada nos interesses e necessidades das crianças, organizando o currículo em torno de centros de interesse e atividades globais. Então, olha só, até aqui nós vimos sempre a perspectiva de olhar para a criança.
de olhar, no caso, né, aqueles que trabalham com pessoas, com adolescentes, com adultos, ou seja, olhar essa aprendizagem, olhar a minha prática educativa a partir daquele que fará parte dessa aprendizagem, não a perspectiva tradicional, que é aquela em que traz o professor como centro desse processo de ensino. O Freinet, que propôs uma pedagogia cooperativa, e o Freinet nós vemos muito hoje na escola, na prática pedagógica dos professores, o que essa perspectiva que ele traz se consolidou em várias escolas do Brasil e do mundo, tá? Então, uma pedagogia cooperativa, baseada no trabalho, na expressão livre, na comunicação social, utilizando técnicas como a imprensa escolar, o texto livre, a correspondência escolar, dentre outras. E aqui, para a gente finalizar, um autor brasileiro que, enfim, é referência em muitos temas, a gente não poderia falar em didática do Paulo Freire, porque ele traz um método de alfabetização dialógico e problematizador. Então, parte da realidade da cultura dos educandos, buscando uma conscientização crítica e transformação social. Então, ele traz uma perspectiva que não é possível só ler a palavra, é preciso ler o mundo que antecede essa palavra. Então, uma metodologia que parte desse mundo dos trabalhadores, e não é só decodificar as letras ou as sílabas. Ele traz uma perspectiva de que é preciso que as pessoas compreendam o que elas escrevem, né? E mais do que isso, que aquilo que elas aprendem, elas consigam transformar o próprio meio em que elas estão. E aí, aqui, para finalizar, nós temos alguns pesquisadores e autores brasileiros que tratam especificamente da didática. O Saviani, o professor Lucchesi, o professor Libani, que vai ser referência nessa nossa disciplina quase do início ao fim, a professora Vera Maria Candô também, e a professora Selma Garrido Pimenta, que são aí profissionais, são professores, são estudiosos, pesquisadores, que têm se debruçado para compreender alguns processos que estão dentro dessa perspectiva didática. Então, aqui as nossas referências, vocês vão ter acesso a esses slides no ambiente virtual de vocês. E aqui eu desejo para vocês um ótimo estudo, que vocês continuem assistindo as outras videoaulas e que vocês façam as atividades de check-out de presença, as atividades de avaliação deste módulo, e até a próxima.